Pontifícia Universidade Católica do Paraná, Escola de Ciências da Vida, Curso de Agronomia, Professora Maria Cristina Vasconcelos. Inibidores de EPS-PS. Marciano José Farias, Edenir Kozlowski, Estevão Kugnarski, Leonardo Rocha são os alunos participantes. Curitiba 2017. Este trabalho é apresentado à disciplina de Bioquímica e tem como tema inibidores da EPS-PS. O herbicida usado é o glifosato. Para entendermos o mecanismo de ação do inibidor de EPS-PS, vamos falar dos 3 aminoácidos: fenilalanina, tirosina e triptofano. Eles são aminoácidos essenciais, também chamados de aminoácidos aromáticos, pois possuem parte de sua cadeia fechada. Eles são essenciais porque produzem as proteínas que vão garantir o desenvolvimento das plantas. Esse é o ciclo metabólico, ou onde ocorre a síntese desses aminoácidos. E tudo começa com a glicose, que vai originar 2 componentes, sendo o PEP e o E4P, que vão se juntar novamente, mas sofrendo uma reação para dar origem ao DAH7P. Após algumas ações, chegará o shikmato 3P, que também vai sofrer uma reação química, originando a enzima EPSP, que vai sofrer perda de fósforo, dando origem ao corismato. E o corismato é o precursor desses aminoácidos essenciais, dentre outros aminoácidos que também são produzidos por ele. Mas esses são os de importância para o desenvolvimento na planta. E é aqui que ocorre o mecanismo de ação do inibidor da EPS-PS. Então, a glicose se divide, dando origem ao PEP, fosfoenol piruvato, e ao E4P, eritrose 4-fosfato. Eles se separam da glicose e vão se juntar novamente na DAHP síntese. Mas, para que ele se transforme em DAH7P posteriormente, é nessa fase que vai ser feita a retirada desse fósforo, ou seja, nesta síntese sai um fósforo inorgânico. Durante essa união, então, com a perda do fósforo, tem origem o DAH7P, que tem aqui a sua estrutura, contando os carbonos 1, 2, 3, 4, 5, 6, que vai sofrer então a 3-desidroquinato síntese. Vai perder mais um fósforo inorgânico. Vai ter também uma influência, talvez não tão importante, dos NAD+, porque entra NAD+, e sai NAD+. Eles só fazem uma guarda de elétrons, ou seja, se tivesse algo disponível, eles provavelmente iam capturá-lo. Durante essa síntese, ou seja, essa mudança, ocorre o fechamento do anel dessa estrutura, dando origem ao desidroquinato. Desidroquinato, então, tem a sua estrutura aqui montada, fechando nos carbonos 1 e 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aqui que faz essa ligação, esse fechamento. Desidroquinato, então, vai passar pela 3-desidroquinato desidratase, ou seja, vai ter a perda de H2O. Perdendo o H2O, ele se transforma em 3-desidroshikmato, que tem essa estrutura aqui. E agora vai ocorrer uma nova fase, uma nova reação química, que é a shikmato desidrogenase, onde participa o NADPH entrando e saindo NAD+, ou seja, ele vai acrescentar hidrogênio nessa estrutura
para dar origem ao shikamato. Podemos observar que aqui não tem o hidrogênio. Após o NADPH entrar, temos aqui o hidrogênio, que aqui não tinha. Temos aqui então o shikamato. O shikamato então vai passar pela shikimatoquinase. É uma síntese que vai ter participação de ATP entrando e saindo ADP, ou seja, com a adição de um fósforo, mais a adição de magnésio 2+, que é de extrema importância para a produção de proteínas lá na frente. Esta aqui chama-se shikimatoquinase. Dando origem então ao shikimato 3-fosfato, que tem aqui sua estrutura, agora com o fósforo, que foi adicionado pelo ATP. E é nesta fase que tem o mecanismo de ação o inibidor de EPS-PS. No ciclo normal, que vamos falar primeiro, o shikimato 3-fosfato vai se juntar com um PEP que vem de fora, que é o fosfenol piruvato. Ele vai se ligar ao shikimato 3-fosfato, fazendo a retirada de um fósforo, sendo esse aqui, um fósforo inorgânico, se juntando, aonde vai ocorrer então a enol-piruvil shikimato fosfato sintase, ou EPS-PS. Então é aqui que o glifosato vai atuar. Sem a atuação dele, após a síntese, vai então gerar o enovil piruvil shikimato 3-fosfato, EPSP, que é a enzima que vai sofrer a desfosforilação, ou seja, tem a perda de mais um fósforo. É a corismato sintase. Ela vai gerar o corismato, já sem o fósforo que estava aqui. Aqui já não tem mais. A estrutura só permanece sem o fósforo, praticamente igual. E é o corismato que vai gerar os aminoácidos essenciais, fen, tir e o TRP, ou a fenilalanina, tirosina e o triptofano. Então, só voltando, como eu disse, que é aqui que o inibidor vai atuar, no caso o glifosato. Com a adição do glifosato, ele chega aqui e vai disputar PEP. Com quem? Com o shikimato 3-fosfato. Para que ocorra a síntese da EPSP, é preciso que o shikimato 3-fosfato se ligue à PEP, como já vimos ali atrás. Nesse caso, o glifosato tem mais assimilação com a PEP e faz a ligação, ou seja, deixando o shikimato 3-fosfato sem a PEP para se ligar, ou seja, inibindo a sua atuação. Isso vai fazer com que não aconteça a síntese. Não acontecendo a síntese, não vai gerar a EPSP. Não vai gerar a enzima, que por sua vez não vai perder fósforo, não vai ocorrer então a corismatosíntese, não vai gerar o corismato, que não vai gerar os aminoácidos essenciais para as plantas, ou para a fabricação, produção das proteínas. Sem produção de proteínas, ocorre a interrupção do desenvolvimento da planta. A planta não tem como crescer, como se desenvolver e acaba morrendo. Bem, esse então foi o mecanismo de ação dos inibidores EPS-PS.
Obrigado.